Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou te mostrar todos os detalhes desse SUV aqui, que é o Chevrolet Tracker RS, custando na casa dos 180 mil. Vale ou não vale a pena? Eu te conto depois da vinheta. Aqui o Tracker RS, ele tem a proposta de ser um SUV com caráter mais esportivo, pelo menos no visual. Então aqui a gente vai ter essa grade dianteira com acabamento aqui, que eles chamam de preto gloss, que é um preto brilhante na verdade. Temos o logo RS aqui em destaque e a gravatinha também com acabamento escurecido. O sistema de faróis aqui é Full LED, tudo bonitinho. Temos rodas de 17 polegadas também com visual que eu gostei. Aqui acabamento escurecido, assim como os retrovisores. Temos teto solar panorâmico, não é teto panorâmico nem teto solar, ele é os dois, ponto positivo. Temos aqui como destaque freio a tambor na traseira, tá? Para quem costuma perguntar. E aqui um spoiler com acabamento escurecido na parte inferior. As lanternas também têm acabamento escurecido para dar essa proposta mais esportiva para o carro, assim também como o acabamento da parte inferior do para-choque. Aqui embaixo nós temos um porta-malas de 393 litros, que é um volume bastante ok para o que você precisa, seja para uma viagem, seja para fazer compras. É um volume bastante interessante. Mas para mim o que é interessante foi a ideia que a Chevrolet trouxe e teve aqui para ter um interior desse jeito, ó. Mamãe, eu acho isso daqui bem feio. E até tem a proposta de mudar isso, eu não sei se já mudou, mas se eu não me engano, já teve o acabamento aqui escurecido, só com destaque para as linhas vermelhas, eliminando todo esse exagero aqui de vermelho no interior. Eu sinceramente achei isso aqui bem feio, bem esquisito. Mas indo ao que interessa, que são aqui itens de série. Temos aqui o painel de instrumentos digital, temos central multimídia também com Android Auto e Apple CarPlay. Como ponto positivo, ela tem Wi-Fi nativo. Se você comprar o pacote de dados, você pode instalar aqui e usar o roteador para o seu celular. Temos ar-condicionado digital, mas é de uma zona só. Carregador de celular por indução. E aqui temos a alavanca do sistema de câmbio automático desse carro. Aqui na função L você pode determinar qual que é o limite de marchas que o carro vai atingir. Então eu vou subir aqui um exemplo. Posso colocar aqui, ó, que ele vai no máximo até a terceira marcha. Posso colocar até que ele vai só até a sexta, porque ele só tem 6 marchas, o que não faz muito sentido. Mas eu posso deixar aqui uma segunda marcha, ou uma marcha só. Isso aqui é bom para manobras, isso aqui é interessante também para uso, principalmente para atravessar um alagamento. Ah, e aproveitando, ó, esse barulhinho, câmera de ré. A qualidade da câmera de ré é boa, tá? Ele tem essas linhas aqui que acompanham o movimento do carro. E é bem interessante o uso aqui e funcionamento. Gostei da qualidade. O que eu não gostei, freio de estacionamento na mão. Para a categoria tinha que ser um freio de estacionamento eletrônico, até para você ter a função de auto-hold. Mas é positivo que nós temos aqui o retrovisor eletrocrômico. No interior dá para você ter uma noção aqui de como é esse teto panorâmico, com a abertura, ó, bem interessante. E eu vou te mostrar também aqui o espaço interno desse carro, da parte traseira, né, principalmente. Primeiro ponto, acabamento não é o mesmo lá da dianteira. Lá nós temos vermelho, aqui atrás tudo no plástico, ó. Isso é um ponto negativo. E também ponto negativo que a gente não tem saída de ar condicionado para os passageiros que vêm aqui. Positivo, temos o espaço, tem bom espaço para a perna, consigo ficar confortável. E também eu tenho bom espaço para a cabeça. E agora eu vou te levar para dar uma volta comigo, contar um pouco mais desse SUV, o que eu achei dele do test drive, que é o ponto que mais me surpreendeu na verdade, e te contar se vale ou se não vale a pena. Então, vamos lá. Vamos aqui falar das minhas percepções rodando com esse carro. Primeiro, motorização dele, motor 1.2 turbo de 3 cilindros, injeção direta, correia banhada a óleo, aquela mesma que tão reclamada aqui na internet, que mudou o componente, mudou a fornecedora dessa correia,
Agora é uma correia Daico, que dizem que Daico é bom. Eu quero que você me fale se Daico é bom ou não. Mas essa correia banhada a óleo agora ela mudou a composição, traz fibra de vidro para ser mais resistente e não romper, ela traz, por exemplo, Teflon no componente para tornar ele mais resistente ao ataque do óleo. E para quem não sabe o que é Teflon, é aquele antiaderente que tem na sua frigideira para o ovo não grudar. Então, a gente só vai saber se isso funcionou mesmo ao longo do tempo. Já tem um tempinho, né? Temos pelo menos aí 6, 8 meses de uso dos veículos com esse novo sistema. E a tendência agora é de que o problema seja resolvido. Mas a gente só vai saber mesmo ao longo dos próximos meses, próximos anos. O que dá para te falar de desempenho? Nesse motor aqui ele tem 141 cavalos e 22,9 kgfm de torque, com um câmbio automático de 6 marchas. Aqui no uso urbano, principalmente, não senti falta em nenhum momento de potência ou de torque. O carro trabalha muito bem, ele é muito... o conjunto, principalmente por conta do câmbio dele aqui, convencional de 6 marchas, ele consegue aproveitar muito bem a faixa de torque do motor, a faixa de potência, e eu estou o tempo todo com o carro me atendendo da maneira como ele deveria me atender nessas situações. Exemplo, se eu precisar fazer uma ultrapassagem, se eu precisar pegar uma subida íngreme, ele consegue trabalhar numa redução de marcha e me jogar a rotação na rotação, a rotação do motor numa rotação correta que eu preciso de acordo com o que eu solicitei ali do acelerador. Ele é bem inteligente nesse sentido. E se eu estiver rodando numa velocidade constante, seja em estrada, seja em cidade, ele vai trabalhar numa marcha mais alta para trabalhar com uma faixa de rotação mais baixa e aproveitar para se tornar um veículo ali mais econômico. Mas assim, o que foi a realidade do meu consumo no uso urbano foi de 9,4 km por litro e no consumo rodoviário fiquei em 11,2. Não são números muito excelentes, mas também não são números péssimos. Assim, acho que poderia ser melhor. Acredito até que se o uso desse carro fosse maior nesses dois cenários, daria para fazer um consumo melhor com ele. Mas o teste, ele é um teste mais reduzido, a gente não tem tanto tempo para poder avaliar o carro assim. E esse foi o número que eu consegui, mas o número em metro também vou deixar aqui na legenda para que você tenha uma referência de números de consumo. O que para mim poderia ser melhor nesse carro? Antes disso, né? Antes de falar o que poderia ser melhor. Outra coisa que eu gostei muito nesse carro é o acerto de suspensão dele. Ele tem um acerto de suspensão mais firme, te dá uma sensação de carro mais premium, assim, como é acertado o conjunto de suspensão, o conjunto de direção, o sistema de freios. Tudo me dá uma sensação mais premium do que realmente o carro é, ou do que o carro realmente é a proposta dele mesmo. Eu olhando o carro assim de fora, tendo uma primeira impressão, ele me dava uma impressão completamente diferente do que ele me proporciona na realidade, sabe? Isso para mim foi muito positivo na experiência do uso desse carro. Mas o que mais me surpreendeu assim é que na faixa de preço dele ele deixa a desejar em alguns itens de série, principalmente considerando que esse carro que custa quase 180 mil reais, ele não tem piloto automático adaptativo, ele não tem sistema de permanência em faixa, ele traz ADAS, mas com funções mais simples, como por exemplo sistema de frenagem de emergência, alerta de colisão frontal e traz também é isso. Sensor de ponto cego. Acho que resumindo, o que o carro tem para te oferecer é basicamente isso. Ele poderia ser mais completo, poderia oferecer mais pela faixa de preço que ele ocupa, mas é isso que nós temos nesse carro. Para mim, isso é um ponto gravíssimo e que depõe muito contra a qualidade do carro em si, ao feedback que eu tive aqui no test drive do carro, que seria uma opção muito interessante assim para um uso de quem quer um SUV que não seja tão grande, que ofereça um conforto, boa lista de itens de série, que tenha um consumo ali relativamente ok, que tenha um desempenho bastante satisfatório, mas que depõe em itens que para o segmento, para o mercado atual, realmente são inegociáveis.